Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira, eu tô aqui hoje para continuar a história completa dos quadrinhos de The Boys. E eu garanto para vocês que esse vídeo aqui contém a melhor parte dos quadrinhos, até esse momento pelo menos, porque a gente tem não só uma grande batalha, mas também a origem de praticamente todos os membros dos caras. E eu acho também que o final desse arco aqui foi muito interessante pra gente entender mais sobre a dinâmica entre o Hugh e o Butcher. Então, bora lá. O primeiro arco desse vídeo se chama A Sociedade da Autopreservação e ele vai dos números 31 a 34. A história começa com um supergrupo fracassado chamado Mavericks se preparando para abordar os caras depois que receberam da Vault a proposta de caçar o time em troca de se tornarem um grupo de apoio de algum dos heróis classe A. Mas é claro que eles tomam uma surra inacreditável dos caras, só que a ideia do Butcher era só dar um cacete neles para assim passar um recado para a empresa. Só que o Hugh se descontrola um pouco e quase mata um dos Mavericks, o que preocupa bastante o Butcher ao ponto dele pedir pro Leitinho conversar com o novato sobre o excesso de violência. Na base do set, a gente vê os Supers passando por uma troca de uniformes para se adequar aos novos moldes da Vault pós-G-Man, e o Steel deixa o Homelander de fora de toda essa operação contra os caras, que é claro que deixa o líder do set bem pistola com seu chefe, evidenciando que a rixa dele com a Vault vai só crescer. Passamos a acompanhar a mulher indo até um bar italiano e se deparando com o próprio Stormfront. Uma luta intensa se inicia e a mulher acaba arrancando um dos olhos do Super, só que ele acaba subjugando ela e diz que ele vai destruir todos os caras. De volta ao set, a Starlight chega na base e o Homelander logo a avisa que ela vai passar a fazer cada vez mais aparições públicas em nome do set e que ela vai ganhar um uniforme ainda mais curto e ridículo que o anterior, o que parece incomodar a Rainha Maeve, dando um sinal de humanidade para ela. Na base dos caras, enquanto os outros três estão curtindo a sua folga, o francês aparece à porta com bastante preocupação. A mulher estava em coma depois do confronto com o Stormfront, e o Butcher logo percebe que alguém está armando para cima deles. Foi fácil encontrar a mulher por conta da sua reputação trabalhando para as máfias, mas isso que rolou com ela agora foi coisa de um super de elite. E o Hugh começa a discutir com o Butcher sobre o ocorrido e como ele não parece demonstrar muita preocupação, mas logo o Leitinho começa a suspeitar desse hospital porque além de só ter 3 enfermeiras no local, não tinha praticamente nenhuma segurança. Na base do set, vemos que a Anne ganhou não só esse novo uniforme estúpido, mas também uma nova origem nos seus quadrinhos. Essa nova origem nesse retcon das HQs tem ligação direta com abuso sexual, e isso porque a Victory Comics considera que esse tipo de crime é um elemento sensual para as histórias de herói e que também ajuda a fortalecer esse clima dark. E é claro que a Starlight fica furiosa com isso e se recusa a fazer parte dessa idiotice toda de tornar as histórias de heróis mais sombrias, simplesmente inserindo abuso sexual no meio da história. Uma clara tirada do Garth Ennis a todos os roteiristas da DC e da Marvel que fazem isso nas suas HQs para querer ser mais adulto. De volta ao hospital, o Butcher dá a ordem do francês sair dali com a mulher o quanto antes, mas eles mal saem do quarto e já são atacados pelos compensadores. E um porradeiro muito intenso logo se inicia. Os caras começam a levar a pior, com o racista do Stormfront ficando feliz por ter como oponentes um negro e uma mulher asiática, mas então o terror aparece para ajudar e, se aproveitando da distração, o Leitinho literalmente esmaga os órgãos do Stormfront. A Condessa Escarlate começa a focar suas rajadas de energia no terror, o que faz o Butcher arrancar o nariz do Soldier Boy na mordida e mandar o Hugh sair do prédio com o Leitinho, agora apagado, porque a coisa vai ficar bem feia. O Hugh consegue sair com o Leitinho e diz que quer voltar para ajudar o Butcher, mas o francês só diz que ele sente um pouco de pena dos compensadores que ficaram presos no prédio com o Butcher. E a primeira vítima dele é justamente a Condessa Escarlate, que já mostra para os compensadores a cilada que a Vault armou para eles. Mas antes que os Supers pudessem se preparar, o droid mental capta um recado do Butcher. Eles são os próximos. Mas o destemido líder dos compensadores, Stormfront, se recusa a abandonar a missão porque a Vault ofereceu uma recompensa enorme para a equipe, e caso eles obtenham sucesso na derrota dos caras, eles deixarão de ser a equipe número 2 e finalmente serão a elite da Vault com recursos quase ilimitados e possibilidades para o Stormfront se dedicar ao seu projeto político. Mas primeiro, eles precisam passar por cima do Butcher. Na base do set, vemos que os estilistas da Vault, o A-Train e o Jack de Júpiter estão bem incomodados com o fato da Anne se recusar a cooperar com as novas diretrizes da equipe e pedem pro Homelander intervir. Mas o líder do set não tá nada afim de cooperar com os planos do Steel. E falando nele, a gente vê que o chefão da Vault tá bem preocupado com esse plano de colocar os compensadores atrás do Butcher e dos caras, afinal é uma equipe sem treinamento algum e por isso são mantidos longe da mídia, e o chefão também ficou bem incomodado
incomodado com os riscos que eles correram na Rússia, com os G-Men e agora com os Compensadores, porque se o Butcher for morto, todas as suas informações virão à tona através dos seus contatos ocultos, com direito à exposição midiática e à ação de advogados. De volta ao confronto, o Butcher logo começa seu ataque e joga cacos de vidro no olho bom do Stormfront, o que faz o lunático fugir dali com medo de ficar cego. Enquanto isso, o Soldier Boy tenta convencer os outros Compensadores a saírem dali o quanto antes, mas o droid mental está convencido de levar a missão até o final para provar o valor do time. Mas nessa hora, o terror aparece, pega o nariz do Soldier Boy para tentar levar eles até uma armadilha. Só que na verdade, eles já estavam ferrados porque o Butcher já estava ali naquela sala com eles, escondido no meio da construção. E o Suato, o Homem-Inseto, já havia sido pego pelo Butcher. O droid mental até tenta argumentar com o Butcher, dizendo que eles são tipo os heróis mais poderosos da Terra, uma referência ao subtítulo dos Vingadores nos quadrinhos da Marvel, mas claro que isso não importa e o Butcher dá uma bela surra neles com uma pá e ele acaba decapitando o droid mental, que de droid não tinha nada, era só um cara normal com um traje bizarro. E então, o Butcher vai pra cima do Soldier Boy, que na real nunca lutou na guerra, não tem nada desse histórico de herói honrado, o que deixa o Butcher ainda mais furioso. Na base do set, o A-Train e o Jack continuam insistindo para Starlight usar o novo uniforme e ela se recusa porque ele é muito obsceno, até que o doente do Black Noir intervém para obrigar a Annie a se adequar, só que nessa hora a rainha Maeve se impõe contra o Black Noir para defender a Starlight, mais uma vez provando que ela tem mais nuances do que o esperado. Na ambulância, o Leitinho parece bem preocupado com o Stormfront e tá tentando conseguir reforços enquanto o Butcher atrasa os Compensadores no prédio. E então conhecemos o passado desse Super. Ele é um nazi dos originais, vindo da Alemanha junto com Jonah Vogelbaum em 1938 como o único resultado bem sucedido do programa V do Terceiro Reich. O Stormfront começou apenas como um garoto da juventude hitlerista, contaminado pelos discursos de ódio do Führer. Vogelbaum sabia disso e recomendou que a Vault destruísse o Super antes que ele se tornasse um problema. Mas ao invés disso, eles o criaram como se fosse um produto da Vault, criaram toda uma história de origem que dizia que o Stormfront era um descendente dos Vikings, dado que o personagem é um misto de Thor com Shazam da DC, e o usaram como uma arma de coerção em países pobres, onde ele podia não só destilar o seu ódio contra esses povos que ele julgava inferiores, mas também forçar a entrada da Vault naqueles mercados. E agora, o Stormfront era um problema dos caras. 24 horas depois da treta, o Butcher e os caras vão pra casa dos Compensadores e esperam pelo Stormfront. E depois de um tempo, ele finalmente chega. O Butcher faz questão de chamar a briga pra si e logo o embate começa, com o Butcher provocando o nazi falando mal do seu Reich. E aí o porradeiro começa de fato, mas logo o Butcher começa a levar a pior, porque o Stormfront era o segundo super mais poderoso da Vault. Então ele começa um discurso sobre como os ingleses, igual ao Butcher, nunca conseguiriam sozinhos derrotar os nazis. E de fato, não derrotaram, e para isso tiveram ajuda, assim como o Butcher. Os americanos, o Leitinho, os franceses, o francês, e é claro, os soviéticos, com o Vaz, o linguiça do amor, se juntando à luta. E juntos, os quatro literalmente esmagam o nazi na porrada. E esse é um fim justíssimo pro Stormfront. Um tempo depois, a mulher ainda tá em coma e o francês desolado por conta da preocupação. O Vaz conta que assim que ele recebeu a ligação do Leitinho no dia anterior, ele veio o quanto antes pros Estados Unidos. E aqui eu fico pensando, se na história original os caras já tinham composto V no seu organismo e eram super bem treinados e ainda assim precisaram da ajuda do Vaz, esse herói soviético, para derrotar o Stormfront, eu não faço ideia de como vão fazer na série, levando em conta que eles não têm composto V no seu organismo, só a Kimiko, pelo menos até onde a gente sabe, e também não existe um super aliado a eles, então eles têm uma clara desvantagem, até porque a Stormfront na série parece ser tão poderosa quanto a versão original. Na base do set, vemos que a Annie voltou a usar o seu primeiro uniforme e o Homelander tá de acordo com isso simplesmente para afrontar o Stillwell, que parece bem confiante que ele vai ter mais controle da empresa daqui pra frente. Durante o descanso do francês, o Hugh fica no quarto com a mulher e ele desabafa sobre como quase desistiu depois dos G-Men, mas quando ele viu a mulher em coma, foi como se ele estivesse olhando para uma amiga de infância na pior. Nessa hora ele vai tentar pegar um dos bombons da mulher e esse foi justamente o gatilho para que ela acordasse e atacasse seu amigo. No corredor, o Butcher diz pro Leitinho que ainda tá preocupado com o Hugh, mas espera que ele se acerte com o tempo. Só que agora ele tinha outra coisa para fazer, que era justamente ter uma conversinha com o Soldier Boy, que agora é o seu prisioneiro. O próximo arco se chama Nada Igual no Mundo e é aqui que a gente vai conhecer de fato a história do Leitinho. Ele e o Hugh se
encontra nos destroços da ponte do Brooklyn e o Leitinho fala sobre como Nova York sempre se reergue quando é atacada. Ele também diz que estava na ponte no dia do atentado e ele diz que sente que nasceu para essa luta deles. Por quê? O Hugh, o Butcher e o Leitinho injetaram a dose de composto V, a mulher recebeu o seu composto V quando era um bebê, mas no caso do Leitinho, ele já nasceu com o composto V no corpo dele, ele nunca teve uma escolha. Ele conta um pouco da sua família, seu irmão, Michael, nasceu com complicações cerebrais por conta do composto V, já ele quase morreu várias vezes antes de atingir os 2 anos de idade, quando finalmente entenderam o seu problema. Ele era dependente do leite materno por conta do composto V, e sempre que era desmamado ele ficava extremamente doente, com disfunções respiratórias e até mesmo cardíacas. Depois dos 2 anos, ele continuou sendo amamentado, mas nem por isso teve uma infância realmente ruim. O Leitinho conta que essa condição se deu devido ao passado da mãe. Ela trabalhava numa fábrica de comida de cachorro que era propriedade da Vault, mas antes disso o lugar era um laboratório que tratava do composto V. E quando entregaram as chaves do prédio para a divisão de produção de alimentos da Vault, eles não esterilizaram o local direito e isso acabou causando a contaminação de várias funcionárias. Para criar um super, você precisa não só de uma dose refinada, mas também da medição certa, e mesmo assim só se cria um super de elite quando você tem alguém como o Vogelbaum. Mas quando as pessoas comuns têm contato acidental com essa substância sem refino, o resultado é câncer, aborto, falência de órgãos, atrofiamento de membros, lesões cerebrais, e isso tudo o Leitinho aprendeu com o Mallory, o fundador dos caras, que é quem conhece bem o composto V e fornece para a CIA as doses que os caras usam. E ele dizia que naquele local eles estavam tentando produzir uma espécie de versão mais barata dessa substância. Fato é que a mãe do Leitinho foi uma exceção. As outras 300 mulheres contaminadas morreram por alguma das doenças ligadas à substância. Mas mesmo assim, o efeito nos filhos era irreversível e incerto. E aí entra o papel do pai dele, um ex-presidiário que durante a sua pena se dedicou a ler toda a biblioteca do local e saiu de lá com a intenção de ser um advogado. Por anos, ele reuniu provas contra a Vault, juntou informações das ex-funcionárias ainda vivas, e quando tinha um caso montado, por seu histórico de ex-presidiário, ele não podia ir à corte, tendo que contratar advogados. E somente na 10ª ação eles conseguiram alguma vitória pequena contra a empresa. Depois de um tempo, as coisas pareciam estáveis, por mais que a Vault tivesse arrasado com a família, que perdeu anos nessa luta e não conseguia abandonar o posto, mas foi aí que as coisas pioraram pro lado do Michael. Numa tarde, do mais completo nada, o corpo dele começou a inchar de uma forma inexplicável por conta do composto V, e ele acabou tendo seu crânio esmagado no seu capacete de futebol americano. Depois disso, o Leitinho passou alguns anos tendo medo de morrer igual o irmão, porque ele tinha composto V no seu corpo, mas o seu pai continuou a briga com tudo. Ele pesquisou até onde pôde, sem nunca chegar a nenhum resultado depois desse dia, e ele nunca conseguiu de fato arranhar nem a superfície da Vault, até que ele finalmente morreu em circunstâncias misteriosas que possivelmente foram provocadas pela Vault. O Leitinho tentou continuar a luta, mas a mãe estava cansada demais, ela começou a sofrer de obesidade mórbida por conta do efeito do composto V no seu corpo, e ela estava com seu emocional totalmente destruído. As contas começaram a aumentar na casa, e o Leitinho, que era só um garoto negro sem muitas perspectivas de vida, logo viu que a saída para ele eram as Forças Armadas, onde ele não só serviu, como também se tornou um boxeador campeão dos pesos pesados do exército. Até que ele entrou no ringue com um cara chamado Fucker John, ele tomou uma surra até que começou a sentir que o seu corpo estava meio que no automático na luta, se lembrando de como seu pai seguiu, mesmo após tantas derrotas contra a Vault, porque uma hora ele iria acertar. E de fato, o Leitinho, pensando dessa forma, acertou o Fucker John, só que foi tão forte que ele acabou arrancando a cabeça dele. E foi na prisão militar que o Leitinho conheceu Billy Butcher e Greg Mallory, que trazem a notícia de que ele foi dispensado por conta da sua condição instável e mostram uma ficha da Vault para ele contando todos os segredos da família. O Butcher diz que a Vault estava observando o Leitinho desde sempre, esperando o momento certo para os seus poderes se manifestarem, e assim ele seria transformado em um dos supers da empresa. Mas eles estavam ali com uma contraproposta que a gente sabe exatamente o que era. Ele comenta agora sobre a filha dele, Janice, começando justamente pela mãe, a sua ex-esposa, que era uma dependente química que fugiu com a filha deles durante um surto, tendo sido encontrada somente com a ajuda dos caras, que provaram que o Leitinho é um integrante essencial para o time justamente por sua habilidade com pesquisas. A busca deles pela ex-esposa do Leitinho os levaram até um traficante de heroína chamado Little, e esse cara era o informante do FBI que dava informações em troca de vista grossa do governo, mas o Butcher fez o Mallory ligar para os federais, que confirmaram que a Janice e a sua mãe estavam junto com o Little. Quando o Butcher e o Leitinho chegam no esconderijo desse traficante, ele fica um pouco curioso com o fato do Leitinho ser um negro com tanta influência junto aos cabeças da CIA, o que prova mais uma vez que ele era essencial para essa luta dos caras. E o Little diz então que ele não tem interesse na Janice, mas quando a mãe dela acordasse e percebesse que estava sem a menina, isso aí geraria uma treta, que ele ficaria puto da vida e a mulher acabaria correndo risco. O que parece
parece não incomodar muito o Leitinho. Mas aí o Butcher começa uma confusão com um dos guardas lá fora e o Leitinho precisa intervir, metendo a porrada em geral, senão o líder dos caras ia morrer antes de começar de fato as suas missões contra os Supers. Mas as coisas acabaram se estabilizando e o Leitinho seguiu com os caras coletando os podres dos Supers. Só que ele logo percebeu que isso nunca derrubaria a Vault de verdade e começou a se cansar por não conseguir justiça para sua família. Mas depois do atentado de 2001 que a cabeça dele começou a mudar. Quando ele não conseguiu salvar uma mulher e seus filhos de morrerem naquela ponte destruída, ele logo percebeu que os caras precisam deter a Vault o quanto antes, porque o povo comum vai sempre estar em perigo com essas fábricas e esses Supers por aí, e não importa se são os terroristas ou uma mega corporação com legião de Supers, eles sempre vão destruir os sonhos das pessoas e não importa o que se faça depois, nada será igual. A gente vai então pro volume 37, que tem um nome muito confuso, que é A Caneta da Minha Tia Está Sobre a Mesa, e é aqui que a gente conhece a história do francês, mas não é exatamente isso. Ele começa narrando o dia em que ele voltou da guerra e chegou na sua terra natal, ele reencontra os seus pais e diz que nunca mais vai voltar pro campo de batalha, mas quem o francês queria realmente ver era Marie, o seu primeiro amor. Só que para decepção dele, a Marie havia se envolvido com Black Pierre, o principal rival de infância do francês. E isso deixa ele devastado e mesmo depois do pedido do seu pai, ele se recusa a lutar por sua amada por ter abdicado da violência. Mas ele teria a chance de resolver isso pacificamente num festival da vila, quando inimizades eram resolvidas num método tradicional, um duelo de baguetes. Só que ainda assim, ele se recusa, por desagrado do seu pai, que pessoalmente decide duelar com Black Pierre em defesa da honra da família. Só que quando o pai do francês avançou sobre o Black Pierre, ele usou um croissant velho para derrubar o idoso da bicicleta, causando a sua morte. Um tempo depois, a mãe do francês morreu de desgosto e essa foi a gota d'água para ele abandonar de vez o seu pacifismo e decidir ir embora da vila. Mas antes disso, ele fez o Black Pierre pagar pelo que fez e abandonou a Marie. O francês passou a vagar pelo mundo sempre em busca de problemas e bebida, até que um dia, numa briga de ego com um americano, o Butcher acabou o encontrando e o recrutando para a iniciativa dos caras. Ele recebeu uma dose de composto V, ganhou um casaco estiloso e desde então o francês está com os caras até o fim do mundo. O volume 38 se chama A Fêmea da Espécie é Mais Mortal que o Macho e aqui a gente conhece a história da mulher, ou Kimiko, como a gente conhece pela série. Só que como ela não fala nada, quem conta a história é justamente o francês, com alguns dos visuais e diálogos fazendo referência a Alien, o oitavo passageiro. Ele explica que quando ela era criança, sua mãe a deixou sozinha num laboratório no Japão, onde um médico estava sintetizando o composto V. Ela subiu num balde de resíduos dessa cópia do composto V e imediatamente o seu organismo foi adulterado e ela acabou matando o tal médico, de modo que todos os seus segredos morreram com ele. Ela cresce num cativeiro e é tratada como um animal experimental, enquanto a empresa tenta usar o seu sangue para replicar a pesquisa perdida desse médico japonês, e ela ocasionalmente escapava e causava problemas em público até ser recapturada, mas com o tempo perceberam que o sangue dela nunca traria nenhuma resposta sobre a pesquisa perdida, mas os pesquisadores logo entendem que ela pode servir como arma e assim que ela percebe isso, ela foge, só que dessa vez para nunca mais voltar. E durante a sua última fuga, os caras, liderados pelo Mallory, a capturam com o Butcher lançando uma granada de concussão para nocautear a mulher, e eles logo deixam claro que também têm a intenção de usá-la como uma arma, apesar do francês ser contrário a isso, se oferecendo para ensinar ela a viver em sociedade. E quando a mulher finalmente acorda totalmente agressiva, o francês começa a ajudá-la a se integrar ao mundo, a tratando com um amor quase paternal que ela nunca teve e ensinando ela como controlar os seus surtos recorrentes de fúria que a mulher precisa lutar contra o tempo todo para não se tornar um animal. O volume 39 se chama O Que Eu Sei e é aqui que a gente começa a ver o Butcher organizando melhor tudo o que ele sabe até o momento sobre o set e principalmente sobre a Starlight. Só que aqui vai uma pequena errata. Até esse momento aqui, o Butcher não sabia que o Hugh estava saindo com a Annie, ele só sabia que ela era a Starlight. No edifício central da Vault, a gente vê o Stillwell sendo abordado por sua nova suposta aliada, Jess Bradley, e ela diz ter percebido que o Stillwell não ficou incomodado em perder as eleições por cargo de CEO, ainda mais porque ele sequer fez uma campanha. E ela sugere que ele fez isso justamente porque prefere ter pleno controle apenas do seu setor, ao invés de ter que chefiar tudo e ficar se reportando para a mesa de diretores. E ela oferece os seus serviços ao Stillwell nessa sua empreitada de controle do desenvolvimento super-humano. O Hugh e a Annie, após algumas experiências frustradas, acabam num rolê gastronômico para tentar normalizar a relação,
E vemos que enquanto o casal se resolvia, o Butcher estava andando numa feira de rua comprando chá, até que ele percebe que o Hugh tá com a garota, mas então ele vê que essa garota é a Starlight, o que faria do Hugh um traidor. O arco final desse vídeo se chama Os Inocentes, e aqui a gente vê o Butcher testando a lealdade do Hugh. O número 40 abre com o Super Hyper, uma equipe de supers estranhamente bonzinhos, com interações saudáveis entre si, o que não é nada comum. Vemos então o Butcher se encontrando com o Lenda, que diz pra ele que a equipe da Costa Oeste foi nomeada pela Vault para repor os compensadores, e diz também que um super chamado Malquímico vai assumir essa tal equipe do Super Hyper, fazendo parte de toda essa renovação sombria da Vault. Já o Butcher diz pro Lenda que suspeita que o Hugh seja um espião da Vault. O Lenda duvida que o Hugh saiba de fato que a Anne é a Starlight, até porque ele não é muito atento. Mas o Butcher quer manter essa descoberta em segredo por enquanto, até porque ele suspeita que seja mais uma jogada do Stillwell para derrubar os caras. E de fato, as ações recentes do Stillwell não fazem muito sentido com ataques tão expostos assim, e parece que ele tá provocando os caras esperando que eles ataquem de volta. Mas fato é que os caras conseguiram ferrar bem a Vault nos últimos meses, já que conseguiram tirar de circulação 2 das 3 maiores equipes da empresa, os G-Men e os Compensadores, por mais que o Stillwell tenha ajudado na eliminação de ambas. O Butcher precisa focar no Hugh e entender desde quando ele é esse suposto agente duplo, por mais que o Lenda insista em dizer que isso não faz muito sentido. Vide que ele quase morreu pros GUIs e a Vault não correria o risco de perder um espião tão valioso, mas por enquanto eles têm que entender melhor o que está acontecendo com o Super Hyper. O Butcher passa então esse caso do Super Hyper pro Hugh. Essa nova equipe de supers é de 5ª categoria e eles só são mantidos na ativa pela nostalgia do público por conta da história meio ficção científica, meio Peter Pan, porque eles são adolescentes eternos vindos do ano 5000, e o Super Hyper tem uma imagem super family friendly, e a Vault logo manda esse tal Malquímico para ser o novo líder, um dos piores supers que já usaram uniforme, nas palavras do Butcher. No prédio da Vault, o Stillwell e sua nova assistente conversam sobre as operações da empresa e descobrimos que a novata vem sendo observada há 9 anos pelo Stillwell só para ter o seu valor comprovado. E ela já começa o trabalho questionando por que ele ainda não lidou com o Homelander depois do Herogasm e daquele avião civil abatido. Mas por hora esse incidente será ignorado, até porque o Homelander não se provou um perigo tão concreto ainda, visto que ele não aparenta ser psicótico o tempo todo, tirando um tal incidente original que a gente logo entende o que é. São registros de quando o Homelander matou e devorou pessoas há 20 anos atrás. E mais, o Butcher tem registros desse ocorrido, sendo essa a sua principal arma contra o maior herói da Vault. E é claro que isso é um risco para a empresa, mas o Stillwell vai seguir com esse jogo dos supers pelo menos até 2010, depois do contrato com a Segurança Nacional. Daí então, os supers poderão ser desligados. O Hugh não tá nada feliz com mais essa missão de espionagem, ainda mais pelo desfecho todo dos G-Men, e ele diz que não vai fazer isso com o Super Hyper se chegar num ponto em que as coisas saíram do controle. Mas o Butcher diz que por mais que eles não sejam um risco agora, a chegada do Malquímico pode mudar tudo e eles precisam vigiar isso. E na partida do Hugh, enquanto ele se despede da Anne na estação, a gente vê o Butcher espreitando o casal. No dia seguinte, o Malquímico finalmente chega na casa do Super Hyper e eles estão todos animados com esse novo líder, ansiosos para serem enviados em missões, mas logo fica evidente que o Malquímico vai adorar fazer bullying com eles. Na base dos caras, o Legion consegue acessar os sistemas da Vault e diz pro francês que encontrou algumas incongruências entre as informações que ele encontrou ali e o que o Butcher e o Lenda repassaram para eles. Toda essa missão do Hugh não faz muito sentido porque o Malquímico indo pro Super Hyper não tem nada a ver com essa era sombria da Vault, e sim com a sua antiga equipe, os Jovens Titânicos, só que esse fato consta nos arquivos que o Lenda deu pro Butcher, mas não nos que o Butcher deu pro Hugh. E o próprio Malquímico conta pra Tia Mana a verdade sobre o seu envio. Ele é meio que uma sátira do Mutano dos Jovens Titãs, porque ele altera sua forma física, não só com animais, mas de uma forma bem mais livre, e ele disse que queria ter uma noite com a namorada laranja do líder da equipe, e aqui foi claramente uma piada com a Estelar e o Robin. E ele de fato teve, só que logo o casal percebeu que a última vez deles foi um pouco diferente, e aí o Malquímico acabou sendo banido dos Jovens Titânicos. A Tia Mana deixa claro pra ele que os garotos do Super Hyper não são como o resto dos supers e que eles tentam de fato salvar o mundo, por mais que não sejam capazes disso, e ela pede pro novo líder não ser tão tosco com eles. Enquanto o Hugh espreita o Super Hyper pela cidade, ele e a Anne conversam ao telefone. Ela diz que tá muito insatisfeita com seu serviço e quer sair o quanto antes, e pergunta se o Hugh a perdoaria se soubesse algum podre dela.
mas ele só responde que nada que ela tenha feito vai mudar a opinião dele sobre ela. Vamos ver se ele vai continuar assim depois de descobrir a identidade dela. Os Super Hiper chegam até uma sorveteria ali perto e logo dão um jeito de fazer merda. O buraco negro diz que consegue consumir toda a matéria do universo, mas acaba se engasgando com uma colher de sorvete. E nessa hora o Hyuga entra em ação para ajudar o Super e se lembra dos ensinamentos do francês. Se não for possível desobstruir as vias aéreas com a manobra de Heinrich, a única opção é uma traqueostomia. E foi assim que ele salvou a vida de um dos Super Hiper e se tornou o melhor amigo da equipe, para surpresa do Butcher. Vemos então o Leitinho falando com o Lenda ao telefone, dizendo que tá puto com o Butcher porque ele enviou o Hyuga nessa missão sem avisar nada dessa suposta traição, e o Lenda insiste que não faz sentido algum ele ser um traidor, já que a própria Volt expôs ele pros G-Men. O Hyuga segue passando o relatório e dizendo que a missão precisa acabar assim que ele plantar as escutas, porque é um risco ser exposto por nada ficando com essa equipe. Nessa hora, o Bob Besta perde o controle do seu corpo e acaba acertando o carro do Hyuga, deixando ele todo sujo de café, e então ele tem a chance de entrar no QG do Super Hiper e se limpar enquanto planta as escutas. Lá dentro, o clima começa a ficar tenso entre o Mal Químico e a Tia Mana, já que ela vai proteger os seus meninos a todo custo e ele precisa urgentemente de uma avaliação positiva para voltar para os Jovens Titânicos. Enquanto o Hyuga se enturma, o Mal Químico aparece e os dois têm um desentendimento quando o Super começa a zoar o Super Hiper. E aproveitando essa distração, o Hyuga consegue plantar a primeira escuta. Só que antes que a treta pudesse piorar, a Tia Mana chega e espanta o Mal Químico, e então o Hyuga continua o rolê para plantar o resto das escutas. Enquanto isso, a gente vê que a Anne estava escrevendo um e-mail pro Hyuga contando toda a verdade sobre ela ser Starlight e também comentando sobre o abuso que ela sofreu para entrar no set, mas antes de enviar, ela desiste e apaga a mensagem. No fim do dia, o Hyuga avisa pro Butcher que as escutas estão plantadas e que não tem nada para ser revelado sobre essa equipe. Eles não são como os outros Supers, eles são pessoas boas, mas incapazes de fazer qualquer coisa. Só que o Butcher insiste para que ele fique de olho no Mal Químico, pelo menos por mais um dia. E a gente vê então o Butcher espreitando o hotel em que o Hyuga ia passar a noite. O Butcher quer um teste final antes de liberar o Hyuga, uma luta entre ele e o Mal Químico, porque se ele for mesmo um espião, a Volt vai mandar o Super pegar leve com ele. A gente vê que o Leitinho tá tão puto com esse rolê todo do Hyuga que ele simplesmente vai atrás do Steel pessoalmente, querendo uma confissão dele dizendo que expôs o Hyuga pros G-Men. Só que é claro que ele não consegue tirar nada do Steel, ele só se expôs à toa, o que deixa ele mais puto ainda, e dessa vez ele vai atrás do Butcher. E na casa do Super Hiper, o Hyuga escuta uma confusão começando. O Mal Químico, no dia anterior, havia se transformado no Bob Besta e descobriu o medo da Tia Mana. Calcinhas gigantes. O Garfienes não faz muito sentido. Ele se transforma numa, então, para tentar sufocar a heroína, então ele começa a ameaçar os outros Super Hiper e diz que se algum deles tentar ferrar com a carta de recomendação dele, eles terão o mesmo fim que a Tia Mana. Só que ele não esperava que o Hyuga intervisse. O Butcher corre para acompanhar tudo, mas nessa hora ele recebe outra ligação do Leitinho que dá um baita esporro nele sobre toda essa traição, mas o Butcher se defende dizendo que ele descobriu que o Hyuga tá ficando com a Starlight, uma Super que chegou no set na mesma época que o Hyuga chegou nos caras. E ele diz que viu os dois se beijando na porta do prédio onde os caras operam, e nessa hora o Leitinho diz o óbvio. Se ele fosse um espião, por que ele ia se beijar justamente em frente à base dos caras? Ele com certeza não sabe que a Anne é Starlight, e o Leitinho manda o Butcher parar com esse joguinho todo porque o Hyuga é inocente. Lá dentro, a treta entre o Hyuga e o Mal Químico começa com o Super levando a melhor por assumir sua forma gasosa. Ele começa a atacar o Hyuga por dentro, e essa foi de longe a melhor luta da HQ até agora em termos visuais. A forma real do Mal Químico é insanamente ameaçadora. Só que o Butcher estava preparado para lidar com o Super e usa seu isqueiro para destruir a forma gasosa do Mal Químico numa combustão. O Butcher até cogita atacar o Super Hiper, mas ele fica preocupado com o Hyuga e vai embora tratar o seu irmão mais novo. No hospital, enquanto o Hyuga passava por uma cirurgia, o Butcher e o Leitinho tretam sobre a direção que essa missão toda tomou e como o Butcher agiu como um otário, sem consultar os caras. Mas pelo menos ele assume seu erro e diz que só fez isso porque a hipótese do Hyuga, o seu irmãozinho, ser um traidor, o deixou com a cabeça bagunçada. Mas ele nunca deixaria o Mal Químico matar o Hyuga. Só que o Butcher pede pro Leitinho não contar a verdade pro Hyuga porque eles ainda podem usar a namorada dele como uma vantagem contra a Volt, ainda mais agora que o Leitinho confrontou o Steel. No final dessa história, a gente viu o Homelander no topo da base do set observando a cidade. Então, ele finalmente decide começar a agir no meio desse jogo todo. E eu vou parar a história por aqui, porque o próximo arco vai ser um pouco grande, vai ter muitos acontecimentos, então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, comenta aqui o que você achou da luta contra o Stormfront, e fica de olho também porque amanhã vai ter a análise do episódio 6, infelizmente a temporada tá acabando, mas ainda tem mais The Boys aqui no canal. Então, até o próximo vídeo, tchau!